tenho algumas perguntas para você que eu acho que alguns gostariam de perguntar. Quais foram, assim, as evidências mais claras para você do seu chamado para a política? Você é um jovem, tanta coisa para você fazer, e você vai se enveredar no campo da política. Por quê? Eu acho que o seu chamado, assim, ele nunca é, digamos, Deus vai descer e vai falar, é isso. Eu acho que é uma sequência de fatos que acontecem na sua vida que vai te guiando para um caminho, né? Então, assim, eu sempre tive uma personalidade meio apocalíptica, sabe? Eu sempre fui meio teimoso, meio ousado, e isso na escola eu passei durante muito tempo sendo assim. Chegou na faculdade, isso foi potencializado. Eu tive um desejo muito grande de estudo, quando eu comecei a, não de uma forma rebelde, mas eu comecei a questionar a existência de Deus. Então eu falei, olha, Deus ele existe ou não? Deus é bom ou não? Se Deus é bom, porque o mal existe? E eu descobri um cara chamado William Lane Craig, é um cara sensacional. Quem dera se o povo cristão conhecesse o William Lane Craig como conhece Priscila Alcântara, né? Mas é um desejo meu de um dia, inclusive, conhecê-lo, de agradecê-lo, porque ele me despertou para essa Tem parte. muitos vídeos dele no YouTube que vale a pena, debates dele assim profundos. Muito vídeo bom dele falando sobre onipotência, sobre a onisciência de Deus. Se Deus problema existe, do mal. Isso, se Deus existe, porque o mal existe, enfim. Então eu comecei a estudar, depois comecei a estudar a parte mais política e assim fui caminhando. Nunca fiz nada assim voltado somente para eu quero me eleger, sabe? As coisas foram acontecendo de forma natural. Até mesmo porque eu acho que as pessoas boas que entram na política geralmente são aquelas que nunca pensaram em entrar em política. Então, assim, eu achava legal a política, mas eu nunca falei assim, vou fazer isso aqui para poder me candidatar a vereador. Foi surgindo as coisas, foi tomando proporção, veio a candidatura de vereador, me elegi, depois também, consequentemente, veio de deputado federal e me elegi. Então, e agora presidente? Não. Podia perder essa. E eu acredito que, assim, eu tomo como regra o que meu pai disse, que é melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que você ter oportunidade e não estar preparado. Então, eu sempre estou me preparando para aquilo, o que Deus trouxer para mim, eu esteja preparado. Glória a Deus. Uma segunda pergunta, como que você consegue, e aí eu falo até de você como um cristão, equilibrar a vida pública que você tem como um político? Você trabalhou muito esse ano, a gente que acompanha você sabe disso, a vida de um homem casado e agora pai, né? A vida de alguém que é extremamente assim, uma figura pública mesmo nas redes sociais, você é muito ativo também nas redes. Como que você consegue equilibrar tudo isso e também ser cristão, congregar numa igreja, porque você é membro de uma igreja? Como é que você consegue equilibrar tudo isso? Tem que dosar o tempo, muito sacrifício também, assim, acaba que muitas coisas eu perco, né? Eu perco tempo com a minha família, eu perco tempo com a minha esposa, eu perco tempo de lazer, perco tempo com os meus amigos. Então, assim, de fato é um sacrifício que a gente faz. Muitas vezes seu propósito demanda isso, né? Eu vi um dia uma ministração do pastor Lucinho falando sobre pastor de jovens, e assim, quantos casamentos eu já não perdi, né? Quantos aniversários que eu já não perdi. Mas assim, quando você está cumprindo o seu propósito, e isso é um bom sinal também de que você esteja cumprindo o seu propósito, você percebe que o seu desgaste físico, ele não sobrepõe, e ele não te impede de continuar fazendo, sabe? Então, assim, realmente, tem dia que eu chego assim, esgotado, lá em Brasília, por exemplo, né? Passa o dia inteiro naquela confusão, naquela coisa, chego tarde em casa, e ainda você, obviamente, tem que estar disposto para a coisa mais importante da sua vida, que é estar ali, né? Com a sua família. Então, é algo que você vai aprendendo a equilibrar. Muitas vezes você erra, você falha, chega muito tarde em casa, ou se não, né, faz agendas que não deveria fazer. E eu tenho equilibrado isso, né? Inclusive, nesse próximo mês agora, tanto janeiro, quanto fevereiro, quanto março, eu cancelei todas as minhas agendas. Parabéns. Eu não vou ter nenhuma agenda, por isso que eu falei que realmente aqui é a última. Coloquei as agendas políticas para abril e maio, porque a agenda minha ministerial, querendo ou não, ela ocupa mais tempo do que uma agenda política. Sim. Então, uma agenda política eu vou, falo 30, 40 minutos e vou embora, porque eu tenho outras coisas. Mas a agenda aqui ministerial eu trato com um carinho maior, sabe? Assim, eu gosto de chegar um pouco mais cedo, conversar com o pastor, depois ministrar, e demanda tempo, e depois sair para poder, sei lá, jantar, enfim, demanda muito tempo. Então as agendas ministeriais do ano que vem, basicamente, eu zerarei praticamente a zero. Então esse equilíbrio a gente vai
dosando. Agora, não tem como você fazer algo grande e você esperar que tenha tempo para ir para a praia, tenha tempo para ver um documentário, um seriado. E não tem como. Mesmo que a praia o pessoal não deixa nem você tomar banho direito, né? Praia assim, né? O mineiro, ele se deixar, ele fica o dia inteiro na praia. Né? Então, a gente precisa dosar isso, mas sim, é algo que eu estou aprendendo a de fato fazer. E como você consegue manter o seu coração alinhado com Deus no meio de tanta podridão ao seu redor? Eu posso falar, isso aí não é só eu não. Isso aí tem muita oração do meu pai, da minha mãe, da minha igreja, da minha família, que eu digo tios, tias, avós, né? Eu tenho uma avó. Então essa é a ação externa que você recebe. E você mesmo? E eu vejo que não tem segredo, né? Não tem fórmula. É você realmente ser temente ao Senhor, sabe? É você de fato, quando você achar que o que você está fazendo depende só de você, você cai. Então tudo que eu faço, eu tenho muito temor ao Senhor, de pedir ajuda a Ele, de pedir direcionamento, de sempre estar orando, de sempre estar lendo a Bíblia. Tem dias que você falha, né? Você falha com a tua caminhada ali espiritual, mas o cristão não consegue pecar em paz. O cristão não consegue pecar em paz. Ele pode até pecar, mas ele não fica em paz. Boa. Então eu acho que esse é o grande segredo, é você estar ali numa vida de jejum, de oração, lendo a Bíblia, que isso de fato vai te fortalecer. Nos dias maus, então e eles virão. Mantém nos bastidores essa comunhão. Sim, nos dias maus, e eles virão, podem ter certeza. Você precisa estar firme em espírito. Amém. Uma última pergunta. Você tem uma capacidade assim, argumentativa fantástica. Eu me impressiono com a rapidez com que você consegue construir determinadas, aqueles cortes rápidos, né, Tramontina? É muito rápido. Qual seria o segredo? Deboche. Tô brincando. Tô brincando. Nicolas sendo Nicolas. Eu posso falar? Eu acho que é uma construção, assim. Tem o deboche, tem a ironia, que é também digamos assim, é uma maneira de você fazer com que as pessoas entendam algo que elas não estão entendendo, falando de uma maneira normal. Mas assim, eu nasci na favela, e na favela, meu irmão, você tem que aprender a pilhar e também ser pilhado. Então assim, lá é selva. Então eu tenho amigos que assim, em termos de teimosia, eles são muito piores do que muito esquerdista que eu aturo. Boa. Então meus amigos me treinaram a ser teimoso, a ser petulante, sabe? A ser assim, esses cortes rápidos e secos. Mas eu acho que é muito também da minha personalidade, assim, sabe? Eu sempre fui assim, e tem hora que... E como que você alimentou isso aí? Livros? Deboche, tô brincando. Não, a gente tem também, obviamente, eu já li vários livros a respeito de oratória, de questão argumentativa, como vencer um debate, por exemplo, sem ter argumentos, que ele mostra para você ficar esperto de uma pessoa não utilizar técnicas com você para você perder um debate. Por exemplo, o argumento do espantalho, né? Eu estou discutindo aqui com você sobre aborto, mas na verdade eu falo assim, mas você é pastor. Então eu pego um espantalho, ataco ele com talvez argumentos corretos, mas eu não estou atacando o tema, né? Ou ad hominem, né? Que eu ataco você, mas não ataco de fato o problema. Então eu falo, mas você é machista, você é um homem, então eu estou atacando você, uso essa técnica, e o debate mesmo fica de lado. Então, diversos políticos fazem isso, eu preciso conhecer o meu inimigo para poder combater ele, né? E a gente vai assim, eu acho que a melhor forma de você ter a estratégia de debater é treino e exercício. Seria a última, mas agora é a última mesmo. Como encorajar essa galera, essa juventude toda aí, como você já ministrou hoje uma palavra tão forte, tão necessária, eu acredito nisso, eu acredito que somente a eternidade vai dimensionar o nível de influência que nós tivemos nessa terra. Tem coisa que a gente vê, mas tem coisa que a gente não faz a mínima ideia. Tem gente que se converteu por sua causa, vendo você na rede social, e você talvez nunca vai poder encontrar essa pessoa na terra. Não, eu encontrei a Lívia, quer dizer, ela se apaixonou por mim. A gente acredita, Lívia, a gente acredita. Através de um vídeo meu pregando. É mesmo? Mas eu tenho que agradecer ao irmão dela, ao Lourenço, que mandou o vídeo para ela. Obrigado, Lourenço, que Deus pague. Hambúrguer depois, né? E foi assim, ou seja, de fato a gente nunca sabe onde é que chega a nossa voz, né? Sim. Talvez se eu não tivesse ministrado, feito aquele vídeo ali, eu não estava casado hoje, né? Graças a Deus que eu preguei aquele dia. Deus é bom. Deus é fiel, né? Meu Deus, se eu encontrar alguém aqui da grande metrópole Pinheiros, é só Deus, irmãos. A Bíblia fala, mulher valorosa, né? Quem a achará? Eu vim achar aqui. Pinheiros.
estava escondida de mim, né? Mas enfim, eu acredito que a melhor maneira de você ser corajoso é você entendendo o porquê que você está lutando, né? No fim das contas. O Jordan Peterson fala que o conservador, ele não luta por aquilo que está à frente dele, mas por que está atrás dele, né? Ou seja, você tem um inimigo, você tem que lutar contra ele, mas você tem que também saber o que você está defendendo, né? E a coragem, ela é a mãe de todas as outras virtudes. Sem a coragem, você não consegue fazer nada praticamente. Então, você precisa ter coragem para poder cumprir o teu chamado. E posso falar uma coisa, eu fiz um dia desse um discurso duro, confesso, na Câmara. Basicamente eu dizia que o Brasil necessita de homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres corajosos. Assim, talvez você jovem aí tem coragem, olha só que loucura, hein? Você tem coragem de ficar 1h30 gritando num estádio um jogador para ele fazer um gol. Você tem coragem de ver um seriado chamado Lúcifer. Você tem coragem, sabe, de assim, fazer tanta coisa, mas você não tem coragem de defender o seu posicionamento quando você está em sala de aula. E pode falar uma coisa, ser corajoso demanda assim, uma atividade dentro de nós, mas é muito gostoso quando você toma a atitude certa. Tipo assim, eu não sei se alguém já pulou de paraquedas aqui. Eu nunca pulei, mas eu quase pulei. Mas não foi porque eu fui medroso, não. Foi porque eu aprendi uma coisa incrível. Estava em Dubai, fui pular de paraquedas, coloquei a roupa. Aí eles têm lá um negócio que mede se pode pular ou não, por causa do vento. E aí o vento estava de boa. Quando chegou na minha vez, o vento não deixou. Eu falei, não, cara. E o cara era brasileiro. Eu falei, não, cara, eu tenho que pular, velho. Eu estou aqui em Dubai, nunca mais vou pular. O cara, na próxima vez você vir em Dubai. Eu falei, meu irmão, quando que eu vou vir em Dubai? Eu falei, quando que eu vou vir em Dubai de novo? Você tá maluco? Dubai não é Pinheiros não, meu parceiro. Dubai é lá do outro lado do mundo, eu não tenho dinheiro não. Eu tenho que pular hoje. Aí o vento não deixou. Aí ele falou uma das coisas mais sábias que eu já ouvi na minha vida. Ele falou, é melhor você estar no chão, querendo estar no céu, do que estar no céu querendo estar no chão. Eu tirei a roupa na hora. Eu falei, entendi o seu recado, Salomão. Mas eu tenho certeza que deve ser uma experiência incrível. Depois coloquem no YouTube, assim, Will Smith, paraquedas. Alguém já viu esse vídeo? Caramba, gente, já viu? Tem uma pessoa, tamo junto, eu não sou um ET não, né? Alguém já viu também. Coloca lá, Will Smith paraquedas. Ele fala no dia que ele pulou de paraquedas e sobre o medo dele. Então assim, quando você toma uma atitude corajosa, meio que você abre uma porta e você vê coisas que você não veria se você não tivesse coragem. Então seja corajoso, até mesmo porque o Senhor, Ele nos prometeu que Ele venceu o mundo, amém? Amém. Então Ele venceu o mundo, então a gente não tem o que temer. Vai em frente que o Senhor está atrás. Glória a Deus, amém. E a última pergunta? Com vocês, senhores, senhoras. Melhor do que as entrevistas da Globo. A salva de palmas para o pastor Rodrigo. Valeu, querido.